Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus, Deus seja louvado, bendito e louvado é o nome do Senhor, graça maravilhosa. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui para o nosso canal. E é com muita alegria e louvor que eu trago para vocês mais um vídeo, tá bom? Nessa tardezinha de segunda-feira, do dia 13 de maio de 2024, já quase 2 horas da tarde. Pois então, meus queridos, hoje eu venho aqui para tratar de um assunto importante em nossos dias atuais, tá bom? E uma boa parte da sociedade, principalmente evangélica, estão vivendo o que eu estou querendo trazer aqui hoje, que é essa questão de servir a Deus em casa. Pois é, deixar aí a igreja, né? Porque encontra tanto erro dentro da igreja, erros às vezes que não é nem doutrinário, porque vê aí um irmão, um líder cometendo atrocidade e ele acha melhor abandonar a igreja. A santificação dele é de acordo com o que as pessoas vivem e não para Deus, né? Ele se santifica de acordo com as pessoas, ele olha para o homem de forma de juízo, né? E deixa de olhar para Deus e acaba deixando a igreja. Se você entra na igreja, se você sai da igreja por causa de homens, você nunca entrou nela por causa de Deus, tá? Esta é a mais pura realidade que eu te falo aqui hoje. Mas hoje eu quero estar aí falando de servir a Deus em casa. Como é isso, né? Servir a Deus em casa. Às vezes eu fico tentando compreender tantas passagens bíblicas que reprova essa questão. É lógico que em casa também nós servimos a Deus, né? Nós temos que ser um bom pai, um bom esposo, né? Um bom marido, né? Então a gente também serve a Deus em casa. Mas como assim deixar a igreja, né? Aonde está lá a igreja viva, que não está só dentro da igreja templo, todos nós sabemos disso, mas a concentração aonde abre a Bíblia, aonde fala de Deus, do Espírito Santo, aonde nós temos a oportunidade de estar aí ouvindo a palavra de Deus, é dentro da igreja. Então eu quero entender essa questão de estar aí abandonando a igreja
para poder estar servindo a Deus em casa. Mas será que serve mesmo a Deus em casa? Como é isso? Como fica isso, né? E eu quero começar aqui, abrir a Bíblia nas epístolas de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 15 e 16, que diz assim: a Bíblia está rodeada de passagens que mostra que a gente precisa estar entre os irmãos, né? Uma vez que nós denominamos crente não nominais, mas sim crente nascido do Espírito, a gente tem que estar entre os irmãos. Então, mas eu quero estar abrindo aqui em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 15 e 16, que diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, olha aí, ó, já entendeu? Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui já cai por terra essa questão de abandonar a igreja para poder servir a Deus em casa, tá? Efésios, o capítulo 4, ele é uma bomba de entendimento para nós podermos entender essa questão, tá bom? Aqui em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, aqui fala do santo ministério e o serviço dos santos, tá? Aonde, aqui no versículo 11, diz assim, e ele mesmo, está falando de Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, olha aí, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, tá vendo aí? Pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí ele entra, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, se você for analisar bem, já descendo ao versículo, aqui eu já não preciso falar mais nada, tá? Aqui eu acho que essa questão de servir a Deus em casa, deixar a igreja, aqui já caiu por terra, toda essa questão, né? Porque hoje o que mais existe é pessoas que falam sobre isso. Chega em você, né, e diz assim, para que ir para a igreja, lá onde o pastor só quer tirar dos pobres, o pastor só quer roubar, o seu pastor rouba? Essa é a pergunta que todo mundo te faz. O seu pastor, ele rouba? Né? É um absurdo, eu acho isso um absurdo. Meu querido, você vai para a igreja, é para servir a Deus, tá? Essa questão aí do pastor roubar ou não, isso aí ele vai se ver com Deus,
Você está entendendo? Você não pode deixar que as coisas do homem te distanciem de Deus. Você vai servir em casa a Deus em casa como? Você vai ser o que lá? Mestre, pastor? Você vai ser o que lá? Evangelista? Profeta? O que você vai ser lá? Porque o amor que você exerce em casa é o amor paternal, o amor maternal, o amor em Cristo, de submissão, de autoridade sobre a sua família. Isso aí, esse ministério é compromisso seu, é mandado de Deus. Você tem que fazer independente de estar na igreja ou não. Mas você precisa ir para a igreja. Você não pode afastar do corpo. Existem inúmeras passagens da Bíblia que mostram isso. Eu não vou ficar aqui deixando o vídeo longo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu conto aqui com quase 100 passagens bíblicas ou mais, que te mostra que você tem que estar na congregação, né? É lógico que eu já coloquei um vídeo aqui falando de congregação. Congregação não é só dentro da igreja. A palavra congregação, ela vem de agregar. É todo o corpo, né? É você se ajuntar em ação, agregando, né? São engrenagens que trabalham juntas, bem engrenadas, que se movimentam juntos. Então, congregar, ele não é só dentro da igreja, é fora também, é no seu trabalho, é no seu lazer, é dentro da sua casa, né? É na vida profissional que você congrega, né? Porque o ato de congregar está voltado para o quê? Ao amor ao próximo, o que Jesus ensinou, né? Jesus, ele veio para ensinar o quê? Um novo mandamento. Amarás ao próximo como eu vos amei, disse Jesus, né? Então ele veio para nos ensinar a amar o próximo, o amor incondicional. Não é esse amor que você tem para com seu filho, para com a sua esposa ou o seu esposo. É um amor incondicional, é você amar aquela pessoa que te aborrece, aquela pessoa que te persegue, né? Orar por eles. Esse é o verdadeiro amor. Então tudo bem, você serve a Deus em casa, né? Inclusive eu queria até fazer um momento aqui de silêncio por sentimento às pessoas, à região do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento muito difícil, né? De alagamento, casas que ficaram submersas, pessoas aí em cima do telhado, pai de família, sofrendo a dor, né, de ver um filho com sede em cima de um telhado há 2 dias, enfrentando moscas, friagem, mau cheiro, né? Aí com a pressão psicológica de qualquer momento um telhado vem a desabar naquela correnteza. Então aí eu viro para você e falo, você está servindo a Deus em casa? Então já que você está aí de plantão, pega um ônibus, vai para o Rio Grande do Sul ajudar aqueles irmãos que precisam da tua ajuda, eles estão precisando de socorro. Vai lá, dá uma força lá, ama o seu próximo. Isso aí de servir a Deus em casa, isso aí é uma desculpa esfarrapada, tá? Você tem que entender que nós estamos vivendo dias de guerra, momentos de guerra. E aqui no Efésios, no capítulo 4, depois do 17, aqui fala sobre a santidade cristã oposta à dissolução. Aqui está falando dos seus próprios pensamentos. Aqui está falando da obscuridade, do coração obscurecido, a obscuridade de entendimento, tá? Aqui está falando da ignorância em que vivem. Por que eu falo isso? Porque os seus próprios pensamentos, eles podem fazer você a criar idealismo próprio e você viver aquele idealismo e achar que Deus está nesse negócio, mas ele não está, porque o amor, você não vai na sua casa exercitar a prática do amor,
né? Nós estamos vivendo momentos de guerra, como eu acabei de falar aqui. Nós estamos num campo de concentração. Aquela música que fala, não deixe o soldado ferido morrer, aquela música é clara, aquilo ali está falando do amor ao próximo, né? Que nós temos que aprender a dar a nossa vida pelo próximo. Então, a igreja, ela é um hospital de enfermos. Você vai para uma guerra e você entra no campo de concentração, você não pode se irritar com os erros que você vê lá, porque lá você vai ver soldados sem perna, soldados morrendo, soldados sem braço, né, com a barrigada saindo para fora, precisando de um socorro. É isso aí. Na igreja é a mesma coisa. Você está entendendo? O que você tem que ver na igreja é se ela não tem heresia. Agora, erro de líder, erro de irmão, de obreiro, eles são seres humanos, igual você, que estão ali em aperfeiçoamento, aprendendo. Ali sim, você vai aprender a exercitar a prática do amor. Não é dentro da tua casa. Isso aí é desculpa esfarrapada para ficar longe do corpo, bem ajustado aqui, ó, que Paulo, que está em Efésios, que é a igreja, esse corpo bem ajustado. A gente está ali para isso. Ali você vai ver chegar pessoas com a alma abatida. Às vezes você vê uma liderança não fazer nada com aquela alma, mas você está ali, você faz. Entendeu? Você está servindo. Às vezes você fala, poxa, não é nem tarefa minha. Eu estou aqui na igreja, está chegando pessoas aqui a ponto de se suicidar, perder um pai, uma mãe, um filho. E esse povo aqui que é de direito, eles têm que servir a eles não fazem nada, mas você está lá, você cumpre esse amor que Cristo deixou, você faz. Você entendeu? E agora em casa? Como assim servir a Deus em casa? Você vai ficar um preguiçoso na fé, entendeu? Isso não existe. Às vezes você não consegue nem orar no seu quarto, você não consegue nem jejuar, nem fazer uma oração no seu quarto, escondido com Deus. Você não consegue, quanto mais servir a Deus em casa. Isso não existe, tá? A prática do amor ao próximo é servir a Deus no homem. Se você quer agradar a Deus, se você quer mostrar para Deus que você serve Ele, você tem que amar o próximo, é o homem, entendeu? Nós atingimos o coração de Deus na vertical, exercitando a horizontal, que é o quê? Amando o próximo. Então esse lance de servir a Deus em casa, isso aí já caiu tudo por terra, isso não existe. O salmista, ele cantou, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outra passagem ele fala, eu prefiro um dia no templo do Senhor do que 1000 dias lá fora. É prazeroso. Eu, por exemplo, eu não consigo, eu já tentei colocar na minha mente essa ideologia, como é servir a Deus fora da igreja. As pessoas quando estão abatidas, as pessoas quando elas estão desesperadas, frustradas, agoniadas, pensando em suicídio, elas vão para a igreja. Agora, se você acha que as igrejas estão todas erradas, que nenhuma, você não concorda com a doutrina de nenhuma, então ora a Deus, fala com o Espírito Santo, para que Ele te dê entendimento de você arrebanhar almas para Deus e começar a pregar uma verdade, a verdade que Cristo veio nos ensinar, a verdade genuína. Pede para Deus, se é da vontade de Deus, que Ele plante no seu coração o ministério de Jesus aqui na terra, porque servir a Deus em casa, a não ser que você comece na sua casa uma comunidade, comece a receber irmãos, almas abatidas, pessoas feridas, quebradas, pessoas que precisam de serem curadas.
lá na sua casa. Mas servir a Deus em casa, como assim? Só você dentro da sua casa? Como assim servir a Deus em casa? Tá? O hospital é lugar de enfermo. Se você vai para um hospital e chega lá, o que você vai encontrar? Enfermo. Ali é lugar de doente. Se você está querendo uma igreja perfeita, ô meu amigo, eu vou te falar aqui para você. Essa tranquilidade que você está querendo é só na dispensação milenar, é só no governo de Jesus, depois da dispensação da graça, que ele vai trazer. Mas não espera, tá? Não espera que isso aconteça, porque pode não dar tempo e você pode se perder e ir para o inferno, tá? Porque só existe dois caminhos: o caminho que conduz à vida eterna e o caminho que conduz à morte eterna, o desprezo eterno, tá? Então, busque a Deus enquanto se pode achar. Eu estou aqui trazendo para você uma palavra de renovo. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te julgar. Eu quero que você levante a tua cabeça e receba essa passagem, essa palavra que eu estou trazendo como renovo. É hora de se libertar, é hora de deixar os idealismos, as coisas velhas para trás e começar em Deus um novo projeto, um novo caminho. Jesus, ele é a lâmpada, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela clareia os nossos pés para não cairmos no buraco e ilumina o nosso horizonte para que nós possamos enxergar acolá, lá na frente, para que não venhamos a cair em coisas erradas. Então, coloca a cabeça no seu travesseiro e pensa bem sobre essa questão de servir a Deus em casa. Será que está certo? Olha aqui para vocês verem o que Paulo escreveu. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Isso aí é idealismo que você criou. De tanta dureza, de tanta coisa errada que você viu dentro da igreja, você resolveu abandonar e ficar em casa. Volta para lá. Eu te peço em nome de Jesus, volta para a igreja, lá é o seu lugar. Você saiu de lá, foi por causa dos erros do homem. Não foi Jesus que te tirou. Jesus, ele te espera. Volta para lá, tá? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Lembra quando você foi para a igreja a primeira vez? Não foi assim que Jesus te ensinou, tá? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, se é que de fato, porque você não devia ter saído de lá. Se você saiu da igreja, aqui está dizendo, se é que de fato, tá? O tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, olha Deus falando contigo aí, ó, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Volta para lá, meu querido irmão, volta para lá, não deixa os ardis do diabo sucumbir, estragar, dissolver a tua mente, o teu coração. Volta para a igreja enquanto é tempo, tá bom? Não fica olhando erros de liderança, olha a doutrina em que você está seguindo,
tá bom? Eu congrego numa igreja, eu sou assembleiano e eu sou fidedigno, eu sempre gostei da assembleia, você está entendendo? Mas não é por causa do erro do homem que eu vou deixar a assembleia, você está entendendo? Eu só posso deixar a assembleia um dia quando ela começar a cair na doutrina, deixar de pregar a palavra de Deus. Mas enquanto o homem estiver cometendo seus erros e ele não estiver retirando a palavra de Deus do altar, aquilo que verdadeiramente cabe, que é a verdade genuína do Evangelho, eu sempre estarei lá, tá? A gente está numa guerra. Você não vai para uma guerra para ficar achando lá só maravilha. Quando você vai para uma guerra, você vê lá soldados feridos, tá? Você batalha, você luta contra aquela oposição, você está entendendo? Eu deixo aqui para vocês essa mensagem e na alegria e no louvor. E eu quero aqui agora abaixar minha cabeça, terminar esse vídeo, fazendo aqui um momento, um luto pelas famílias que perderam os seus entes queridos em Rio Grande do Sul, né? Aquele alagamento que destruiu uma boa parte do estado. E eu quero aqui fazer um momento de silêncio para essas pessoas e que o Senhor Deus possa trazer para eles um grande renovo em Cristo Jesus, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem na alegria e no louvor. Que Jesus abençoe a todos. Deus seja louvado. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.